O ar de outono em Redemption era fino e cortante, com o cheiro de lama fria e desespero. Elara puxou o xale puído com mais força ao redor dos ombros, a lã áspera um conforto insignificante contra o vento que parecia atravessar as suas costelas e gelar o filho que carregava no ventre. A praça da cidade era um atoleiro de pegadas e indiferença. Os rostos que a observavam eram duros, esculpidos pelo julgamento e pela dificuldade. Desde a morte de Lian, ela era pouco mais que um fantasma, uma viúva grávida com uma cabana inacabada na base da montanha em um inverno que se aproximava como um lobo faminto. O seu luto era um luxo que não podia pagar, a sobrevivência era a única moeda que lhe restava. Foi o som da campainha do leiloeiro, estridente e metálico, que a tirou do seu torpor. Não era um leilão de gado ou de terras. Era algo mais primitivo, mais cruel. Estavam a vender os contratos de trabalhadores endividados, homens e mulheres presos por dívidas que nunca conseguiriam pagar, as suas vidas reduzidas a um item num livro-razão. Elara viera por necessidade, uma esperança doentia de que pudesse encontrar um par de mãos forte e barato para ajudar a terminar a cabana antes que a primeira neve a sepultasse. Mas os preços subiam rapidamente, impulsionados por proprietários de terras com bolsas cheias e corações vazios. A sua própria bolsa continha apenas algumas moedas, o último do dinheiro que Lian deixará, guardado para sementes na primavera ou, mais provavelmente, para um médico se o parto corresse mal. Então, eles trouxeram-no para fora. O leiloeiro, um homem corpulento com um bigode manchado de tabaco chamado Silas Croft, empurrou-o para a plataforma improvisada. O homem era alto, de ombros largos, com a constituição de quem passará a vida a lutar contra a natureza e a vencer. O seu cabelo escuro e emaranhado caía sobre uma cara angulosa e marcada pelo tempo, uma barba por fazer a obscurecer-lhe a mandíbula. Estava vestido com farrapos que mal se agarravam à sua estrutura poderosa. Mas não foi a sua força evidente nem a sua aparência selvagem que silenciou a multidão. Foram os seus olhos. Eram de um azul pálido e nublado, fixos num ponto distante que ninguém mais podia ver. Estavam vazios de visão. E agora, um lote especial, bradou Croft, a sua voz a pingar desprezo. Este aqui é Jebedia. Um homem da montanha, apanhado a caçar nas terras do Sr. Gable. Forte como um boi, mas com uma pequena desvantagem, ele estalou os dedos em frente ao rosto do homem. Não houve reação. O bom Deus tirou-lhe a visão, mas deixou-lhe os músculos. Inútil para trabalhos delicados, mas pode partir lenha e carregar pedras até ao fim dos seus dias. Quem dá o lance inicial pelo contrato de 5 anos deste cego? Um riso baixo e cruel percorreu a multidão. Os homens abanavam a cabeça, as mulheres desviavam o olhar. Um homem cego era um fardo, não um bem. Era um boca a mais para alimentar sem o benefício de um trabalhador completo. Era lixo. Elara sentiu uma onda de náusea. A humilhação do homem era palpável. Ele permanecia imóvel no estrado, a sua postura rígida, a sua respiração a única coisa que parecia controlada no meio daquela zombaria pública. Ele não se encolhia. Não implorava. Apenas suportava, um penedo contra o qual as ondas de escárnio se quebravam. Elara olhou para as suas mãos. Não eram as mãos de um homem indefeso. Estavam cobertas de calos, os nós dos dedos grossos, as unhas partidas. Eram as mãos de um trabalhador, de um construtor. Mãos que conheciam o peso de um machado, a textura da pedra, a resistência da madeira. Olhou para o seu rosto e, pela primeira vez, viu para além da cegueira. Viu uma quietude, uma força contida que a multidão zombeteira não conseguia perceber. Ele não olhava para eles, mas parecia sentir tudo, a direção do vento, o cheiro da chuva que se aproximava, o peso do olhar de todos. Era um homem sintonizado com o mundo de uma forma que eles, com a sua visão perfeita, nunca poderiam ser. $1. Alguém me dá $1 por este fardo, escarneceu Croft. O silêncio era a resposta. Ninguém queria um homem quebrado. Ninguém, exceto talvez uma mulher que já estava quebrada. O desespero era um grande equalizador. Olhou para o homem no estrado, depois para o céu cinzento que prometia neve. Pensou na cabana, nas paredes que deixavam entrar o vento, no teto que gotejava com a chuva.
Pensou no bebê dentro dela, uma vida frágil que dependia inteiramente da sua capacidade de sobreviver ao inverno que se aproximava. A sua escolha era clara: morrer lentamente de fome e frio, ou apostar tudo o que tinha numa alma perdida que o mundo descartara. $2, disse Elara. A sua voz era baixa, quase um sussurro, mas no silêncio tenso, soou como um tiro. Todas as cabeças se viraram para ela. O rosto de Croft contorceu-se numa mistura de incredulidade e diversão. A viúva Cane? O que é que vais fazer com ele, mulher? Guiá-lo contra as árvores para apanhar lenha? O riso explodiu, mais alto e mais cruel do que antes. O calor subiu ao rosto de Elara, mas ela manteve o queixo erguido. Os seus olhos encontraram os olhos sem visão do homem. Por um instante fugaz, pareceu que ele se virava na sua direção, a cabeça inclinada como se estivesse a ouvir não a sua voz, mas o bater do seu coração aterrorizado. Tenho $2, repetiu ela, com mais firmeza. Alguém dá mais? Ninguém deu. Croft encolheu os ombros, claramente ansioso por se livrar do seu lote indesejado. Vendido! A viúva louca por $2. Ele cuspiu no chão. O contrato é teu, mulher. E a desgraça que vem com ele também. Elara caminhou até ao estrado, as suas moedas a tilintar na mão. Entregou-as a Croft, que as arrebatou com um bufo. Depois, virou-se para o homem. Ele não se tinha movido. Era como uma estátua de granito, indiferente à transação que acabará de selar o seu destino. O meu nome é Lara Cane, disse ela suavemente. O senhor Gebedia? O homem virou a cabeça lentamente na sua direção. Uma pausa. Então, a sua voz, quando veio, era grave e áspera pelo desuso, como pedras a rolar num leito de rio seco. O meu nome é Silas. A caminhada de volta à cabana foi longa e silenciosa, um teste de fé para Elara. Ela liderava, e Silas seguia a poucos passos de distância, usando um longo bastão que encontrara à beira da estrada para sondar o terreno à sua frente. Movia-se com uma economia de movimentos e uma certeza que a surpreendiam. Não tropeçava. Os seus pés pareciam encontrar terreno sólido por instinto, e a sua cabeça virava-se constantemente, captando os sons da floresta, o estalar de um galho, o grito distante de um falcão, o murmúrio do vento através dos pinheiros. Ele estava a mapear o mundo através do som. Elara sentia-se observada, não pelos seus olhos, mas por todos os seus outros sentidos. O medo, um nó frio no seu estômago, lutava com uma centelha de esperança. Ela tinha comprado um homem, mas não sabia o que tinha trazido para sua casa. Um fardo? Um protetor? Ou apenas mais uma boca faminta para alimentar? Quando chegaram à clareira, a cabana pareceu ainda mais desoladora do que quando a deixará. Era um esqueleto de touros, com uma parede a meio e grandes vãos onde deveriam estar janelas. O vento assobiava através das frestas, um lamento constante. Liam tivera grandes sonhos, mas a febre levará-os com ele, deixando Elara com os destroços. Silas parou na entrada, imóvel. Não precisava de ver para compreender a magnitude da tarefa que tinham pela frente. Ele respirou fundo, o seu peito a subir e a descer lentamente. Podia sentir as correntes de ar na sua pele, ouvir o render da madeira mal assente, cheirar a umidade que se infiltrava nos touros. Há muito trabalho a fazer antes da neve, disse ele. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. A primeira coisa que ele lhe dizia desde que deixaram a cidade. Elara engoliu em seco, o desespero a ameaçar sufocá-la. Eu sei. A lenha está a acabar. O teto. Mostre-me o machado, interrompeu ele, a sua voz sem emoção. Hesitante, Elara foi até ao alpendre coberto onde as ferramentas de Liam estavam encostadas à parede. Pegou no machado pesado e colocou o cabo de madeira na mão estendida de Silas. Os seus dedos fecharam-se sobre ele com uma familiaridade instantânea. Por um momento, as suas mãos tocaram-se, a sua, macia e trêmula, a dele, áspera, forte e surpreendentemente quente. Ela recuou como se tivesse sido queimada. Silas não pareceu notar. Ele caminhou até a pilha de lenha, que era perigosamente pequena. Com o pé,
mediu o comprimento de um touro. Com as mãos, sentiu a sua circunferência. Depois, sem mais delongas, levantou o machado e abateu-o com uma precisão chocante. O som da lâmina a morder a madeira ecoou na clareira. Uma e outra vez, o machado subia e descia, cada golpe aterrando exatamente onde deveria. Elara observava, de boca aberta. Ele não precisava de olhos. Os seus braços, os seus ombros, todo o seu corpo conhecia a tarefa. Ele trabalhava com um ritmo constante e poderoso, e em menos de 1 hora, a pilha de lenha rachada era maior do que Elara conseguirá fazer em 3 dias. Naquela noite, sentaram-se em silêncio perto do fogo crepitante. O calor era um alívio bem-vindo contra o frio que se instalara nos seus ossos. Elara preparara um ensopado ralo de coelho e raízes, e eles comeram em silêncio. O constrangimento entre eles era uma coisa palpável, uma terceira presença na pequena sala. Ela não sabia o que dizer a este estranho que comprará. Ele, por sua vez, parecia contente com o silêncio, concentrado na comida e no calor. Depois de comer, Silas sentou-se num banco perto da lareira, de costas para ela. Tirou um pequeno pedaço de madeira do bolso e uma faca. Com movimentos lentos e deliberados, começou a entalhar. As suas mãos moviam-se com uma graça hipnótica, a lâmina a descascar finas aparas de madeira que caíam no chão como neve silenciosa. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina. Levantavam-se com a primeira luz pálida, que Silas parecia sentir como uma mudança na temperatura do ar. Ele trabalhava na cabana, Elara cozinhava e remendava. As suas conversas eram esparsas, limitadas ao essencial. Preciso de mais barro para as frestas, a nascente fica a leste, a tempestade está a chegar. Ele nunca falava do seu passado, e ela nunca perguntava. O seu silêncio era uma muralha, mas por trás dela, Elara sentia uma profunda tristeza, uma perda que ia além da sua visão. Lentamente, quase imperceptivelmente, o medo de Elara começou a diminuir, substituído por um respeito relutante. Silas movia-se pela sua casa e pela floresta circundante com uma confiança que a envergonhava. Ele sabia onde cada ferramenta estava guardada depois de a manusear apenas uma vez. Sabia, pelo som dos seus passos, em que parte da cabana ela estava. Uma tarde, enquanto ela remendava uma das camisas de Liam para ele, sentiu o bebê dar um pontapé forte. Um pequeno grito de surpresa escapou-lhe. Do outro lado da sala, onde estava a planar uma tábua para a porta, Silas parou. A sua cabeça inclinou-se. Ele não disse nada, mas ela soube que ele tinha ouvido e compreendido. Naquele momento, o silêncio entre eles mudou. Deixou de ser constrangedor e tornou-se partilhado. Uma semana depois, ela encontrou, sentado no degrau da frente, o entalhe que ele tinha estado a trabalhar estava terminado. Era um pequeno pássaro, uma carriça, com as penas tão delicadamente esculpidas que parecia que ia levantar voo. A perfeição do objeto, criado por mãos que não podiam ver o seu próprio trabalho, fez com que um nó se formasse na garganta de Elara. Ela pegou no pássaro de madeira. Era liso e quente ao toque. Sem dizer uma palavra, entrou e colocou-o na prateleira da lareira, o único objeto de beleza naquela casa austera. Quando Silas entrou mais tarde, ele parou no meio da sala, a cabeça a virar-se para a lareira. Um pequeno, quase imperceptível, sorriso tocou os seus lábios. Foi a primeira vez que ela ouviu sorrir. A confiança, como uma semente de crescimento lento, tinha finalmente brotado no solo rochoso das suas vidas. Ele não era o seu fardo. Ele era o seu parceiro. E juntos, estavam a construir não apenas uma cabana, mas um refúgio. A primeira neve caiu suavemente, um véu branco que cobriu a paisagem e amorteceu todos os sons. Dentro da cabana, agora quase completa, o calor do fogo mantinha o frio à distância. As paredes estavam seladas, o teto remendado, e uma porta sólida, obra das mãos de Silas, protegia-os dos elementos. Eles tinham conseguido. Tinham vencido as probabilidades. Elara sentia uma sensação de paz que não conhecia há muito tempo. A presença de Silas já não era a de um estranho. Era uma certeza silenciosa, uma força constante na sua vida precária. Ele nunca a tocava, nunca invadia o seu espaço, mas a sua proximidade era um conforto.
Ele era o guardião silencioso da sua pequena fortaleza. No entanto, o mundo exterior não os esquecera. A ameaça não vinha apenas do inverno, mas dos homens. O Sr. Gabre, o homem em cujas terras Silas fora apanhado, era um homem cuja ganância só era superada pela sua crueldade. Ele via a terra de Liam como sua por direito, devido a uma dívida que Liam nunca tivera a oportunidade de pagar. A sobrevivência de Elara era uma afronta para ele. Eles chegaram numa tarde cinzenta, quando uma verdadeira tempestade de neve estava a formar-se no horizonte. Gabre e os seus 2 filhos, homens grandes e brutais que eram reflexos grosseiros do pai, apareceram na orla da clareira a cavalo, as suas silhuetas escuras contra a neve. Elara sentiu um arrepio de medo. Silas, que estava a empilhar a última da lenha junto à porta, ficou tenso. Ele não podia vê-los, mas ouviu o ranger do couro da sela e o bufar dos cavalos muito antes de Elara os avistar. Viúva Cane, gritou Gabre, a sua voz oleosa cortar o ar frio. Vim cobrar o que me é devido. Esta terra, esta cabana, é minha. Elara saiu para o alpendre, a mão a ir instintivamente para sua barriga. Não tem esse direito, Sr. Gabre. Liam estava a pagar a dívida. A morte cancela todos os acordos, cuspiu Gabre, desmontando. Os seus filhos seguiram-no, com sorrisos maliciosos nos rostos. E vejo que arranjaste companhia. O cego inútil que ninguém queria. O que é que ele faz, mulher? Serve de poste para amarrar a roupa? Silas permaneceu em silêncio ao lado da porta, o seu corpo uma linha tensa de energia contida. O seu rosto estava impassível, mas Elara viu os seus nós dos dedos ficarem brancos onde agarravam um pequeno touro de lenha. Deixe-nos em paz, disse Elara, a sua voz a tremer, mas firme. Esta é a minha casa. Gabre riu. Não por muito mais tempo ele e os seus filhos avançaram para o alpendre. Um dos filhos empurrou Silas com o ombro. Sai do caminho, cego. Silas tropeçou para trás, mas recuperou o equilíbrio instantaneamente. E então, algo mudou. A quietude que sempre o rodeava tornou-se perigosa. O ar à volta dele parecia crepitar. Não deviam ter feito isso, disse Silas, a sua voz perigosamente baixa. O filho de Gabre riu-se e avançou para o empurrar outra vez. Foi a última coisa que fez corretamente. Silas moveu-se com uma velocidade surpreendente. Não atacou, ele reagiu. Usando o ímpeto do homem contra ele, Silas desviou-se e usou o touro de lenha para atingir a parte de trás dos joelhos do homem. O homem gritou e caiu. O segundo irmão avançou, mas o espaço apertado do alpendre era o domínio de Silas. Ele conhecia cada centímetro dele. O homem balançou um punho desajeitado. Silas abaixou-se, e o punho atingiu a parede da cabana com um estalo doentio. Enquanto o homem uivava de dor, Silas usou a sua mão aberta para o empurrar com força no peito, enviando-o a cair para trás na neve. Gabre ficou a olhar, boquiaberto. O seu rosto passou da arrogância para a fúria e depois para um vislumbre de medo. Tu, cego desgraçado! Ele tirou uma faca. Pai, não! Gritou um dos seus filhos da neve. Mas Gabre estava cego pela raiva. Ele avançou para Silas. Dentro da cabana, a luz estava a diminuir, o crepúsculo a cair rapidamente. Era um mundo de sombras e contrastes, um mundo onde a visão era menos fiável do que outros sentidos. Silas recuou para dentro da cabana, atraindo Gabre para o seu território. Gabre entrou, os seus olhos a lutarem para se ajustarem à escuridão. Para Silas, não fazia diferença. Ele ouvia a respiração ofegante de Gabre, sentia o movimento do ar quando o homem se movia, cheirava o seu suor azedo de medo e raiva. Gabre atacou com a faca. Silas moveu-se não para longe, mas para perto, dentro do alcance do braço do homem. Ele agarrou o pulso de Gabre com uma mão, a sua força de ferro a parar a lâmina a centímetros do seu corpo. Com a outra mão, desferiu um único e preciso golpe na garganta de Gabre, não para matar, mas para incapacitar. Gabre engasgou-se, largando a faca e caindo de joelhos, a lutar por ar. Silas ficou de pé sobre ele, o seu peito a arfar. A tempestade lá fora começara,
o vento a uivar como um coro para a violência que acabará de acontecer. Elara observava da porta, o seu coração a bater descontroladamente. Ela não via um monstro. Via um homem a proteger a sua casa. A protegê-la. Os filhos de Gabri, vendo seu pai derrotado, arrastaram-no para longe, lançando olhares de medo e ódio para Silas. Montaram nos seus cavalos e desapareceram na neve que caía, um trio de covardes a fugir para a escuridão. A porta fechou-se, e o silêncio desceu sobre a cabana, quebrado apenas pelo uivo do vento e pelo crepitar do fogo. A adrenalina desapareceu, deixando Elara tremer. Silas permaneceu de costas para ela, os seus ombros a subir e a descer. Ele parecia um estranho novamente, um homem capaz de uma violência que ela não imaginava. Lentamente, ela aproximou-se. Viu que a sua mão, a que agarrara a faca, estava a sangrar de um corte superficial. Sem pensar, ela pegou num pano limpo e num pouco de água morna. Pegou na sua mão. Ele enrijeceu ao seu toque, mas não se afastou. A sua mão era grande e áspera na dela, mas ela limpou o corte com uma delicadeza que não sabia que possuía. Pensei que, começou ela, a sua voz um sussurro. Eles subestimaram o que um homem pode aprender quando o mundo se cala, disse ele, a sua voz rouca de emoção. Quando se é forçado a ouvir em vez de ver. Ela terminou de limpar o corte e envolveu-o com uma tira de pano. As suas mãos permaneceram juntas por um momento a mais do que o necessário. Ela olhou para o seu rosto, para os seus olhos pálidos e sem visão, e pela primeira vez, não viu o que ele tinha perdido. Viu tudo o que ele era, forte, capaz, protetor. Um homem de uma honra silenciosa e profunda. No leilão, a multidão vira lixo. Ela vira potencial. Mas ambos estavam errados. Ele não era lixo nem potencial. Ele era um homem inteiro, completo. Naquele momento, as barreiras finais entre eles desmoronaram-se. Ela não o salvara naquele dia na cidade. E ele não a salvara apenas agora. Eles tinham se salvado um ao outro, todos os dias, com cada touro de lenha rachado, cada refeição partilhada, cada silêncio compreensivo. Tinham construído mais do que paredes e um teto. Tinham construído uma parceria a partir dos fragmentos das suas vidas desfeitas. A tempestade de neve durou 3 dias. Lá fora, o mundo desapareceu sob um manto de branco. Mas dentro da cabana, um novo mundo estava a nascer. O calor do fogo enchia a pequena sala, o pássaro de madeira observava silenciosamente da prateleira da lareira, e 2 almas, antes perdidas e sozinhas, encontraram um refúgio. Elara colocou a mão sobre a sua barriga, sentindo a promessa de uma nova vida. Depois, olhou para Silas, que se sentara perto do fogo, de frente para ela. Ele não podia ver o seu sorriso, mas ela sabia, com uma certeza que lhe enchia o coração, que ele o sentia. O inverno chegará, mas pela primeira vez, Elara não tinha medo. Eles não estavam apenas a sobreviver. Estavam a começar a viver.